é sempre o conhecimento, seja o que nós quisermos dizer sobre a palavra conhecimento. Queremos dizer coisas diferentes, não há um conhecimento único, não há apenas um conhecimento, há muitas formas de conhecimento, mas o conhecimento é o central. E, portanto, a escola, é o que eu disse sobre as comunidades há bocado, na minha intervenção. A escola é sempre dar às crianças a possibilidade. Para mim, a educação é sempre uma linguagem metafórica, como vocês sabem, e há milhares de metáforas na educação. A melhor metáfora para mim, e por isso é que eu adotei a terceira margem do rio, do João Guimarães Rosa, é a metáfora da viagem. A educação é sempre uma viagem, é sempre dar às crianças a possibilidade de fazerem uma viagem, é sempre a possibilidade de irem mais longe em algum lugar, e isso relaciona-se com o conhecimento. Quer dizer, nós não damos às crianças essa possibilidade apenas pelo bem-estar, apenas pela alegria, apenas pela felicidade, apenas por poderem estar bem. Tudo isso é fundamental, mas temos que dar essa possibilidade a partir dos instrumentos do conhecimento. E, portanto, temos que perceber muito bem essa dinâmica. Sobre o terceiro lugar na formação de pessoas, eu não tenho muitos exemplos para vos dar, infelizmente. Não há no mundo muitas experiências que possam traduzir aquilo que eu gostaria de vos dizer aqui. Ficaria imensamente feliz, não é? Se daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano vos pudesse dizer: esse terceiro lugar existe na UFRJ, está a ser construído na UFRJ. Espero que sim, tenho muita convicção de que isso possa acontecer. O que vi ao longo destas últimas semanas nos debates públicos com a UFRJ, com as secretarias municipais de educação, com as secretarias estaduais de educação, etc., deixou-me muito animado. Acho que há ali um caminho que pode ser feito nos próximos meses. Agora, se o caminho vai ser feito ou não, eu isso já não sei, espero poder dizê-lo, mas eu acho que o que está escrito, tanto nos textos como naquele relatório de missão, já caracteriza bastante bem o que são as condições desse terceiro lugar. Já há um avanço daquilo que o reitor da UFRJ, o professor Roberto Lehrer, chama uma nova institucionalidade no campo da formação de professores. E acho que essa definição já está mais ou menos feita. A questão geracional é uma questão muito importante, no sentido em que há grandes evoluções que exigem compromissos geracionais, não é? E, na verdade, nós tivemos, sobretudo a seguir à Revolução em Portugal, 2 ou 3 grandes compromissos geracionais. Um foi a escola pública, outra foi a saúde pública, não é? Foram assim os 2 principais, talvez, não é? E esses compromissos foram compromissos que atravessaram estes últimos 40 anos. Quer dizer, nunca ninguém pôs em causa, não é, esses compromissos. Políticas diferentes, tivemos políticas de direita, tivemos políticas de esquerda, tivemos políticas de centro, tivemos políticas que não eram nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, tivemos muita coisa boa, tivemos muita coisa má, tivemos a adesão à União Europeia, tivemos Bolonha, tivemos a crise, mas no fundamental, esse compromisso era um compromisso que estava lá. E isso permite que Portugal, em 40 anos, tenha passado da pior escola pública da Europa. Nós, na altura, a metáfora que se utilizava era: estamos na cauda da Europa, não é? Tínhamos os piores indicadores de toda a Europa, tínhamos os piores resultados de toda a Europa, tínhamos a pior situação de toda a Europa, tínhamos uma escola pública miserável, que nos tinha sido deixada pela ditadura, não é? Uma escola pública minimalista, onde as crianças aprendiam a ler e escrever e mais nada. Tínhamos uma escola pública muito frágil e em 30 anos, 35 anos, passamos a ter uma escola pública que é das melhores da Europa, não é? E, portanto, isso é uma coisa que nos, enfim, que nos orgulha, da qual nos orgulhamos geracionalmente. E isso foi uma coisa que eu acho que é preciso fazer no Brasil. Quer dizer, é preciso no Brasil, eu disse uma vez, depois até algumas pessoas, quer dizer, é preciso uma espécie de um gesto de indignação em relação à situação da escola pública. E é por isso que eu digo muitas vezes que não basta defender a escola pública. Porque às vezes, quando nos pomos numa atitude apenas de defender a escola pública, parece que estamos a defender esta escola pública. Ora, esta escola pública, ela não é defensável. Não é esta escola pública que nós queremos, não é? Queremos uma outra escola pública, queremos um outro compromisso em torno da escola pública. E é por isso que a defesa da escola pública que vocês estão aqui a fazer tem que ser uma defesa pelo futuro, tem que ser uma defesa numa dinâmica de futuro, não tem que ser uma defesa como se isto estivesse tudo maravilhoso, que infelizmente não está.
Eu sei da ideologia conservadora, eu sei da situação difícil do debate do comum, eu sei dessa coisa absurda que é a escola sem partido, eu sei desses movimentos que doem tanto, não é? E que nós pensávamos que eram coisas que já não iam voltar, que eram coisas que já estavam afastadas e é com muita dificuldade, que nós vemos isso. Eu sei que o que vos vou dizer é uma coisa, pronto, que vos pode parecer um bocadinho despropositada, mas sinceramente é o que eu sinto, não é? É que eu acho que tudo aquilo que vocês estão aqui a discutir e aquilo que eu vos trouxe só ganha maior força e maior necessidade justamente por causa disto. Não é? Quer dizer, isto é, não há menos necessidade disto que estamos a fazer, há mais necessidade disso. Não é? E eu acho que se num momento desta crise é o momento em que as universidades públicas, em que as pessoas que defendem a escola pública têm que dar um sinal ainda mais forte, têm que dar um sinal ainda mais presente. Não é? É agora, mais do que nunca, que é preciso defender um conjunto de ideias que, na verdade, estão a ser destruídas pelas piores das razões. Estão a ser destruídas pelas piores das razões, mas é agora que é preciso. É agora que é preciso. É agora que é preciso ter a coragem da ação, não é? É agora que é preciso fazer, que é preciso concretizar, que é preciso ter um compromisso da ação. Eu sei que é difícil dizer isto. A única coisa que eu vos posso dizer é que foi isso que nós fizemos em Portugal. Na universidade pública, de um dia para o outro, cortaram-nos 30% dos nossos salários. 30% dos nossos salários, não é? De um dia para o outro. A gente acordou no dia a seguir com um salário 30% a menos, não é? E a gente tinha duas hipóteses. Ou punha-se numa perspectiva de denúncia, de crítica, etc. E pusemos. Ninguém criticou mais politicamente a situação do país como eu. Aliás, depois até tive que pagar, não é? Tive que pagar essa minha crítica pública, porque depois quando chegou à altura as pessoas disseram, pá, o senhor falou tanto, agora candidato-se a Presidente da República para mudar as coisas, não é? E eu candidatei-me, não é? No fundo eu paguei o preço da minha voz pública e de dizer que a gente tem que ter uma coerência da voz pública. Nunca ninguém criticou mais do que isso, mas ao mesmo tempo estivemos ali a mudar a universidade, estivemos ali a fazer coisas, estivemos a transformar a universidade, estivemos a fazer mudanças, estivemos a fazer compromissos, isto é, não podemos evidentemente ser ingênuos, temos que ter uma fortíssima consciência crítica, mas essa consciência crítica às vezes leva-nos à inércia, às vezes leva-nos à inação, e é isso que não pode acontecer, não é? O compromisso, a consciência política serve para agir, serve para fazer, serve para assumir esses compromissos. E eu não tenho dúvidas nenhumas, que vocês vão tirar, nos próximos anos, vão tirar a prova. Nós dizemos prova dos 9, não sei se vocês faziam aqui, diziam também, a prova dos 9, se aquilo que fizeram no Brasil nos últimos 15, 20 anos, se aquilo que fizeram no Brasil nos últimos 15, 20 anos, e fizeram muito, não é? Deu ou não deu novas bases ao país. Se aquilo deu ou não deu uma nova geração ou novas gerações com outro nível de formação. Talvez vocês não estejam a ver ainda isso, mas a minha aposta é que aquilo que vocês fizeram, com muitas dificuldades, mas fizeram, na democratização da escola, na abertura das universidades públicas, numa maior formação de muitos públicos, que isso vai dar resultado. E que isso vai ter consequências e que é isso que vos vai fazer sair desta crise, não é? Vamos ver? Eu sei que no momento de crise é sempre muito difícil imaginar que se vai sair, mas há 5 anos em Portugal os tempos eram muito mais obscuros que os vossos e agora 5 anos depois a gente saiu e parece tudo maravilhoso e também não é. Mas de repente parece que vivemos todos no paraíso, até a Madonna foi viver para Portugal, não é? E toda a gente quer ir viver para Portugal, também não é esse paraíso, mas a saída da crise passa por investimentos que são longos e eu acredito que em muitos aspectos vocês fizeram esses investimentos e que isso vos vai permitir sair da crise e sair da crise com outra renovação. Desejo do fundo do coração que assim seja, não há nada neste momento que eu possa desejar mais do que isso, e isso passa pela escola pública, passa pela universidade pública, passa por uma responsabilidade que é a ação,
passa por uma ética que é a ação, passa pela coragem de estar presente nos momentos mais difíceis da vida dos nossos países. É isso que vos desejo. No que a mim me disser respeito, contem comigo para todas as lutas. Muito obrigado. Agradeço, então, mais uma vez pela conferência, pela possibilidade de diálogo com o professor Antônio Nova, no nosso congresso de 45 anos da Faculdade de Educação. Agradeço também a presença de todos e todas aqui, e a gente retorna aqui ao Centro de Convenções às 14h, tá bom? Até mais.